Bem-vindo ao canal Escatológico. O que devemos considerar é que existe um livro que possui o monopólio sobre a verdade. E este livro é este aqui, a Bíblia. Todos os demais livros estão inteiramente sem mérito algum, exceto à medida que exponham a Bíblia e suas verdades de um modo edificante, ou desenvolvam em nossas mentes e corações um desejo de viver uma vida biblicamente reta. O propósito de qualquer ministério ou ministro cristão é identificar e expor os muitos e variados modos que o inimigo usa para suprimir ou distorcer a verdade bíblica. Satanás é extremamente sofisticado na forma como trata a grande enganação do fim dos tempos. As forças dele estão em dois campos: aqueles que apoiam as obras das trevas e aqueles que fingem que se opõem a elas. Esses são os mais perigosos. Alguns de seus críticos mais virulentos estão em sua folha de pagamento. Muitos são tão bem treinados e tão completamente imersos em sua persona fraudulenta que é extremamente difícil detectá-los, mesmo após cuidadosa inspeção. Outros, é claro, não são tão difíceis de serem identificados e traz sua verdadeira afiliação de diversas formas. Em geral, Satanás está usando um amplo espectro de enganadores com vistas a construir um labirinto muito confuso de distração e meias-verdades para fazer o cristão deixar de colocar toda a sua confiança no único livro que importa. Independentemente de quão douto ou poderoso um pregador aparente ser, tudo o que ele diz precisa ser testado em relação à palavra de Deus. E para fazermos esse teste com eficácia, nós precisamos confiar em tudo o que Deus diz em sua palavra. Mas poucos cristãos hoje realmente fazem isso. Em vez disso, eles aprenderam a filtrar muito do que leem na Bíblia por meio das lentes da assim chamada ciência e uma mentalidade moderna secularizada. Isto se aplica tanto àqueles que foram salvos décadas atrás, como também aos novos convertidos. A maravilhosa clareza da palavra de Deus tem sido perdida em uma névoa de suposição materialista, até o ponto em que o leitor somente encontra o que espera encontrar, e a mão orientadora do Espírito Santo é ignorada. Agora você tem que entender uma coisa: a ciência pode mentir, e ela mente. Vamos dar um exemplo a respeito da mentira de Satanás, que é algo muito óbvio. Bom, pelo menos deve ser óbvio para aqueles que acreditam na palavra de Deus e a compreendem. Essa mentira é a teoria da evolução. A evolução é um dogma cientificista, na verdade é um dogma da religião cientificista, ou um dogma científico de grande importância no mundo atual. Todas as principais universidades e instituições acadêmicas ensinam essa palhaçada chamada teoria da evolução. Ela tem sido o paradigma dominante na botânica, biologia, zoologia, microbiologia e também tem sido transportada para outras searas do conhecimento humano, como a sociologia e até mesmo a política. Eles afirmam, nessa teoria ridícula, que todas as formas de vida evoluíram de formas menores e mais simples e que foram adquirindo com o tempo novas características e aspectos por meio da mutação e da seleção natural, e isso ao longo de milhares de anos. E eles dizem que há uma montanha imensa de evidência capaz de suportar essa doutrina ridícula. E no mundo acadêmico, qualquer um que rejeite essa doutrina ridícula é considerado incapacitado para ocupar um cargo acadêmico de responsabilidade. Esses indivíduos isolados são rejeitados como excêntricos, ranzinzas ou fanáticos religiosos. É por isso que você vai ver pessoas que abraçam os conceitos evolucionistas de forma absoluta e completa. Mas há aqueles corajosos indivíduos isolados, como falamos, que são rejeitados como excêntricos, ranzinzas, fanáticos religiosos e se tornam alvo de zombaria pelos seus colegas do mundo acadêmico por rejeitar o dogma da evolução. E essas pessoas que são contra a evolução, eles já são perseguidos dentro do meio acadêmico.
e os argumentos deles são rejeitados como sendo sem sentido, ou como tentativas mal disfarçadas de propagar uma religião dentro da sala de aula. Até mesmo indivíduos com histórico acadêmico de distinção são considerados nesse meio como não confiáveis, se não instáveis, se começarem a expressar suas dúvidas a respeito da evolução. Então, os falsos amigos que os cercam, que cercam essas pessoas, aconselham a eles manterem suas opiniões para si mesmos, para que não percam seus cargos de professores em universidades ou sejam transferidos para alguma localidade remota em que nada acontece para o resto de suas vidas. E nós sabemos que isto acontece, A elite não vai tolerar uma explicação criacionista da vida na Terra, de modo que uma alternativa crível precisa ser criada. Entretanto, estudantes que aprenderam a teoria da evolução e aceitam como verdadeira não são parte de uma conspiração. Da forma como eles veem, a evolução é ciência legítima e é dever e privilégio deles defendê-la e promovê-la. A conspiração real ocorre em um nível muito mais alto. Uma cabala ocultista decidiu alguns séculos atrás usar essa falsa teoria para solapar a crença na Bíblia, que estava então disseminada em toda a Europa. O cristão que crê na Bíblia, pode ver que a evolução é uma mentira, principalmente porque acreditam no relato da criação apresentado no Gênesis. Ele consegue remover a venda da ciência o suficiente para ver que a evolução é uma construção fajuta, uma sala de espelhos construída por pessoas que odeiam o Senhor Deus e a ordem natural que ele criou. A mentira da evolução é tão forte que alguns cristãos bíblicos tentam conciliá-la com o relato dado no Gênesis. Eles gostam de imaginar que Deus usou a evolução para criar a extraordinária diversidade de vida na Terra. Eles até mesmo conseguem convencer a si mesmos que Adão foi um chimpanzé que Deus transformou por meio de um passo evolucionário final em um homem. Mas este é um espetáculo verdadeiramente triste e mostra o quão confusos podemos nos tornar quando nos recusamos a acreditar naquilo que a Bíblia diz claramente e tentamos tornar essa crença, essa verdade subserviente a alguma outra coisa. Se você puder ver e entender que essa pseudociência é controlada por uma elite rica e poderosa que está seguindo uma agenda ferozmente anticristã, e que eles então contam qualquer quantidade de mentira em nome da ciência para alcançar seus objetivos, você deve ser capaz de ver que o programa de enganação deles vai muito mais longe do que a mentira da evolução. Um cristão que ama a palavra de Deus deve estar disposto a perguntar se isto é assim. Este é um modo bíblico de abordagem das afirmações feitas pelo estamento científico. É sensato perguntar se Satanás está usando a assim chamada ciência para enganar a humanidade e desacreditar a Bíblia. Na verdade, seria muita tolice da nossa parte, como cristãos bíblicos, esperar que Satanás vai ignorar a ciência completamente e permitir que a humanidade desvende, sem impedimentos ou interferência, as maravilhas da criação de Deus. Por exemplo, nós sabemos que a ONU é a maior loja maçônica deste mundo e ela tem em seu logotipo o mapa da Terra plana. E este mapa está rodeado por louros. E clique aí no card para assistir ao vídeo onde explicamos o porquê disso. Há muitos versículos na Escritura, você tem que entender isso, você que ama a palavra de Deus. Estou falando para você que ama a palavra de Deus. Existem muitos versículos na Escritura que tratam da cosmologia, mas a maioria dos fiéis, e eu espero que você não esteja incluído nisso, toma como verdade a cosmologia ensinada pela ciência e interpretam os versículos relevantes da Escritura sobre cosmologia de acordo com o modelo que a falsa ciência ensina. Mas eu pergunto, você está correto ao fazer isto? Já fizemos muitos vídeos a respeito disso. Já mostramos como a cosmologia da Bíblia é muito diferente da que é ensinada pela ciência moderna. Embora seja possível pegar alguns versículos isolados e distorcê-los para que se encaixem no modelo cosmológico moderno, existem muitos outros que simplesmente não se encaixam. A Bíblia fala de um firmamento ou um domo acima da terra e que houve separação das águas que estavam acima do firmamento, das águas que estavam abaixo do firmamento. Como isto pode ser conciliado com o modelo moderno, eu pergunto? A Bíblia nos diz que Josué ordenou que o sol parasse no céu e o sol parou por quase um dia inteiro. Ele também ordenou que a lua ficasse imóvel e isto aconteceu. A Bíblia nos diz que a terra não se movimenta.
E ela também diz que o homem nunca poderá medir os céus acima de sua cabeça ou a terra abaixo de seus pés. Estes versículos e muitos outros que já citamos em nossos vídeos anteriores não podem ser tomados isoladamente e juntados depois de uma maneira alegórica, artificial, de modo a se encaixarem no modelo científico moderno. Todos esses versículos tomados em conjunto apresentam uma declaração literal consistente da cosmologia da criação feita por aquele que a executou. Eles apontam para um modelo de criação que difere radicalmente da versão inventada pela ciência moderna. A Bíblia nos diz que a terra criada por Deus é um plano estacionário. O sol está abaixo do firmamento e relativamente próximo da terra, muito provavelmente não mais do que alguns milhares de quilômetros acima da superfície. Nunca é dito que o sol é uma esfera. Ele percorre uma rota definida que varia de acordo com as 4 estações. A Lua, que é comparável em tamanho, percorre uma rota diária similar. As estrelas são luzeiros no céu, não bolas maciças de gás superdenso localizadas a milhões de anos-luz de distância da Terra.